Com uma expressão séria no rosto, Luciliano observou seus cobaias, pequenos animais, acasalando-se ativamente dentro de suas gaiolas. Conteúdo patrocinado. Havia uma variedade de diferentes tipos de assuntos, desde ratos, coelhos e pequenos pássaros até sapos, cobras e insetos. Alguns deles eram monstros, embora fossem todos de nível 1, como coelhos com chifres e sapos grandes, que eram do tamanho de cachorros. Estas não eram criaturas incomuns para usar como objetos de experimentos e observações. No entanto, eram seus pares que eram estranhos. Camundongos acasalavam-se com insetos, coelhos com cobras e coelhos com chifres com grandes sapos. Os sujeitos experimentais estavam acasalando com espécies com as quais eles definitivamente não acasalariam na natureza. No entanto, o mais bizarro foi que nenhum desses sujeitos experimentais estava vivo no sentido normal. Este foi um experimento de cruzamento de espécies usando animais mortos-vivos. O progresso é suave, ou é? Eles estão copulando, murmurou Luciliano para si mesmo enquanto registrava essa bizarra experiência que os crentes de Alda denunciariam imediatamente como uma profanação da vida. Isso é delicioso. Vandaliel deu mais um passo para desvendar os mistérios da vida, disse Gulfadgar, um deus maligno que residia em um recipiente com a aparência de uma garota elfa. Ela era tão inexpressiva quanto Vandaliel, a quem adorava, mas era inesperadamente falante. Havia um brilho fanático em seus olhos. Uma nova geração nascida através da reprodução de mortos-vivos implantados com Life Gold, um novo material que Vandaliel criou. Se este experimento for bem-sucedido, o nome de Vandaliel será gravado em mais uma página da história, disse Gulfadgar. Parecia que quase tudo que ela dizia era relacionado a Vandaliel. De qualquer forma, esse experimento que Luciliano estava gravando era um experimento de criação de mortos-vivos. Normalmente não importa que tipo de criatura os mortos-vivos tenham sido enquanto vivos, eles não seriam capazes de se reproduzir, e seu desejo de fazê-lo seria mais fraco. Este não era sempre o caso quando as pessoas se tornavam mortos-vivos enquanto possuíam fortes sentimentos de apego e amor por um certo indivíduo do sexo oposto, mas, essência da pessoa. Como seus corpos morreram, era natural que eles não fossem capazes de gerar filhos, mas era isso que Vandaliel estava tentando mudar. Os metais mágicos Life Gold e Spirit Silver, que ele fez derramando o atributo de morte mana em ouro e prata. Ele os transplantou para os órgãos dos sujeitos experimentais mortos-vivos e ordenou que eles acasalassem. E esse experimento já teve algum sucesso. Mortos-vivos que eram da mesma raça ou de raças semelhantes enquanto vivos se reproduziram com sucesso. Agora, Vandaliel estava realizando experimentos para determinar se a segunda geração se desenvolveria normalmente e se mortos-vivos de diferentes raças poderiam se reproduzir entre si. Ainda assim, há um longo caminho a percorrer. Aparentemente, o objetivo final do mestre é permitir que os fantasmas, que são mortos-vivos do tipo astral sem corpos, e armaduras vivas, produzam descendentes, disse Luciliano. Nosso objetivo imediato é permitir a reprodução não apenas entre mortos-vivos, mas também entre um morto-vivo e uma pessoa viva. Infelizmente, cobaias experimentais vivas não acasalam sob o comando do mestre. O propósito deste experimento não era ter mortos-vivos acasalados repetidamente para produzir os mortos-vivos mais fortes ou inventar uma maneira de criar novos servos, sem ter que usar cadáveres. Era para permitir que os mortos-vivos de Talochein, como Borcus Rita, Saria e a princesa Levia também tivessem filhos. Assim, era natural estabelecer metas altas. Isso não poderia ser resolvido capturando bandidos e outros de fora da Cordilheira da Fronteira, sugeriu Gulfadgar. É provável que funcione, mas eu pessoalmente não gostaria de vê-lo se reproduzir, disse Luciliano. Então me permita cumprir esse papel. Para alcançar o trabalho monumental de Vandaliel, disse Gulfadgar. Com sua aparência atual, não acho que seja uma boa ideia, mas... Aliás, você não precisa ir ao mestre a quem tanto ama? Perguntou Luciano. Esta experiência de reprodução estava sendo realizada na oficina de Vandaliel abaixo do castelo. Mas como não seria uma boa influência no desenvolvimento de Palvina e das outras crianças que frequentemente vinham aqui para brincar? Um muro foi construído para separar esta seção do resto da oficina. E agora Vandaliel não estava aqui. Estou aqui por ordem de Vandaliel. Ele me informou que uma conversa extremamente sensível entre pais e filhos está acontecendo e que ele deseja que eu fique longe por enquanto, respondeu Gulfadgar.
Ao ouvir isso, Luciliano imediatamente adivinhou que tipo de conversa estava acontecendo fora desta câmara. Radiriz e Basdia. Como este tópico estava profundamente relacionado com as classificações dos gols e títulos de raça, ele tinha algum interesse na conversa. No entanto, ele sabia que se estivesse presente faria algum comentário inapropriado e uma garra de ferro ou algum outro ataque terrível seria direcionado a ele. Vou perguntar ao mestre sobre isso mais tarde, ele decidiu. Depois de preparar refrigerante para várias pessoas, feito combinando suco de frutas com água gaseificada, Vandaliel sentou-se entre um Basdia e uns Zadiris muito tensos. Mãe, o que não pude te contar até agora é que meu rank também aumentou dentro do julgamento de Zakart, Basdia confessou, parecendo atormentado. Entendo, disse Zadiris, dando-lhe um sorriso fraco. O fato de você não ter conseguido me contar. É isso, não é? Seu título de corrida após seu aumento de classificação. Sim, é rainha. Meu novo título de raça é Go Amazones Queen. É o que está escrito no meu status, disse Basdia. Go Amazones Rainha. Um ser considerado apenas em lendas, uma rainha de rank 10 que comanda Go Amazoneses. Basdia adquiriu este título de corrida após seu aumento de classificação. Basdia, só para ter certeza. Você não era uma princesa antes de se tornar uma rainha? Você não se tornou uma princesa Go Amazones antes de se tornar uma rainha Go Amazones? Perguntou Zadiris. Eu não, respondeu Basdia. Eu era uma Go Amazones Chief antes. Eu me tornei uma rainha Go Amazones sem ser uma princesa. Eu vejo. Mãe e filha ficaram sentadas em silêncio por um tempo, com expressões tristes em seus rostos. O líquido dentro de seus copos girava. Sinto muito, mãe. Pensar que eu estaria negando seu sonho, sua esperança, disse Basdia. Conteúdo patrocinado. Não, você não precisa se preocupar com isso, Basdia, Zadiris disse suavemente. Fui tolo ao pensar que passaria naturalmente de princesa a rainha se minha posição aumentasse. A Adiris era atualmente uma High Princess Go Wizard de rank 11. Ela estava preocupada com o fato de que seu título de raça continha princesa, apesar do fato de que ela faria 300 anos no próximo ano e do fato de ter não apenas um filho, mas também um neto. Devido às características especiais de sua raça, seu desenvolvimento físico parou no início da adolescência, mas ela já foi a matriarca de 100 gols. Mesmo depois de migrar para Talochein, ela era uma distinta mestra da magia entre os gols. Não era estranho que tal indivíduo fosse uma princesa? Foi por isso que ela incomodou Kim, a rainha absoluta da Gehenna, e Aizen, a imperatriz Skogsa. Ela trabalhou duro para aumentar sua classificação e passar de princesa a rainha, e solicitou sinceramente a Vandaliel que alterasse partes do traje que ganhou quando usou seu cajado de transformação para se transformar. Na verdade, sou eu quem deve se desculpar. Sinto muito por deixá-lo tão preocupado comigo, Basdia. Estou genuinamente feliz por sua classificação ter aumentado, disse Zadiris. E estou orgulhoso não apenas do título da sua raça, mas do fato de você ter se tornado um representante dos gols. Basdia recentemente deu aulas para os gols que migraram do Ducado de Sauron, ensinando-lhes técnicas de combate e várias outras coisas. Acho que você é excelente, disse Vandaliel. Mãe, até você, Van. Eu só estava fazendo essas coisas porque mamãe, Vigaro e Tareia estão ocupados, disse Basdia, corando. Zadiris deu um sorriso amargo e abaixou a cabeça, desculpando-se não só por si mesma, mas também pelos outros dois que não estavam aqui. Sentimos muito, disse ela. Os três deveriam estar em posições centrais como os anciãos entre os gols, mas todos eles estavam muito ocupados com seus próprios problemas. Então esse papel foi assumido pelo jovem Basdia. Vigaro estava absorto em seu treinamento de combate, enquanto o dever de Tareia era forjar armas em sua oficina e guiar os outros membros de sua equipe de artesãos. Claro, agora que eles eram cidadãos da nação chamada Talochein, eles não tinham mais a responsabilidade de governar os outros gols. Eles receberam cargos formais como mago da corte imperial e oficial militar, mas não receberam deveres nem recebiam salários. Mesmo sem levar em conta essas coisas, talvez seja o momento perfeito, pensou Zadiris. Mas ao contrário de Vigaro, Tareia e eu somos velhos. Pode ser a hora agora, ela murmurou. O que? Van, você precisa usar a transformação da juventude na mãe. Basdia exclamou. Sim. Por favor, deite-se, disse Vandaliel a Zadiris. Não é que eu tenha envelhecido demais, eu estava apenas pensando que talvez seja a hora de a próxima geração assumir o controle.
Zadiris disse indignado, pondo fim à ideia equivocada de Basdia e Vandaliel de que ela havia envelhecido significativamente de repente. Minha idade foi revertida pelo menino, mas se eu parecesse importante para sempre, os jovens ficariam sem nada para fazer. E mesmo que eu tentasse organizar algo, provavelmente se tornaria uma sessão de informação ou aula sobre garotas mágicas. Afinal, a menina mágica Zadiris é popular entre Jadal e as outras crianças, disse Vandaliel. O olhar de Zadiris tornou-se distante em resposta a essas palavras. A visão dela gritando uma senha e fazendo com que sua equipe de transformação formasse uma fantasia de metal líquido causou um grande impacto em Talosheim, tornando-se amplamente conhecido entre as crianças e jovens. Tanto que ela adquiriu o título de Garota Mágica. Mãe, você está no centro das atenções de todas as jovens magas, não apenas de Jadal e das outras crianças, disse Basdia. Aparentemente, o fato de você se tornar mais forte quando se transforma é importante. Parecia que mesmo neste mundo, todos queriam a habilidade de se transformar. No entanto, os cajados de transformação criados por Vandaliel eram itens mágicos que eram excepcionais não apenas na aparência, mas também no desempenho. Os trajes pareciam ser nada mais do que pedaços de pano fino e esvoaçante, mas a defesa que eles ofereciam superava a da maioria das armaduras e ofereciam vários efeitos, como bônus para o uso de magia e aumento dos bônus de atributos. Talvez por serem altamente funcionais em batalha, não eram apenas crianças pequenas, mas também mulheres jovens que queriam se tornar garotas mágicas. Claro, não importa o quão bem os bastões de transformação funcionassem na batalha, eles não eram nada mais do que itens de suporte. Uma pessoa comum equipando-um ainda seria uma pessoa comum em uma fantasia de garota mágica com apenas uma defesa acima da média. Eu me acostumei a ser tratada como uma garota mágica, e não parece que meu título de raça mudará de princesa para outra coisa com mais 1 ou 2 aumentos de classificação. Eu me resignei com o fato de que terei que me aprimorar constantemente nos próximos 10 anos, mas, se eu me destacar demais, meu nome ficará para a história como fundador das garotas mágicas, e posso ser incapaz de conseguir para sempre escapar de ser uma garota mágica, Zadiris murmurou. É assim que é, então estou contando com você, minha filha. Eu entendo, disse Basdia. Tenho certeza de que será mais fácil do que você experimentou quando liderou nossa aldeia e se for apenas por uma década ou 2, farei o meu melhor. Para Goos que tinham uma expectativa de vida de 300 anos, 10 ou 20 anos não era tanto tempo. Mas eu quero que você brinque com Jadal quando eu estiver ocupado, disse Basdia. Sim, deixe isso comigo. Ela é minha neta adorável. No entanto, gostaria de ser poupado de ter que me transformar enquanto estou fora, disse Zadiris. Zadiris estava relutante em se transformar fora da batalha, mas parecia que ela achava difícil recusar os pedidos de sua adorável neta. Parece que resolvemos os problemas, então vamos fazer uma pausa, disse Vandaliel. Os outros dois concordaram com a cabeça e todos começaram a beber o refrigerante. O suco de fruta saudável e gaseificado era popular o suficiente para ter suas próprias barracas especializadas em vendê-lo. As pessoas da terra e da origem podem ter achado um pouco carente de doçura, no entanto. Embora Vandaliel tivesse conseguido reproduzir a água gaseificada, não conseguirá reproduzir coisas como a Coca-Cola, pois nem ele nem Ledion conheciam a receita. Enquanto Vandaliel tentava se lembrar do sabor da Coca-Cola, a princesa Levia, a primeira princesa do antigo Talosheim, que agora era um fantasma do atributo fogo, apareceu. Sua Majestade, como você está fazendo uma pausa agora, tenho um relatório a fazer. Parece que chegou uma carta, disse ela. Parecia que ela estava presente e esperando um bom momento para falar. Uma letra? Vandaliel repetiu. Ele distribuiu dispositivos de comunicação Goblin para os líderes de todas as nações dentro da Cordilheira da Fronteira, como Godin da nação Magin e a rainha Dona Neris de Zanalpadna. Assim, se a mensagem fosse curta, eles entrariam em contato com Vandaliel usando os dispositivos de comunicação feitos de cabeças de Goblin encolhidas, em vez de escrever uma carta. Havia um limite de quanto tempo os dispositivos podiam ser usados para falar por causa da quantidade de mana nos dispositivos, mas mesmo assim, eles frequentemente faziam solicitações complicadas por meio desses dispositivos. Isso porque Vandaliel podia usar a habilidade de criação de labirinto para se teletransportar para a masmorra mais próxima, o que significava que ele poderia fazer visitas no mesmo dia, desde que tivesse tempo.
Portanto, ser contatado por carta era um evento raro. É de outra nação? Ou de vidas Hestinggrown? Talvez os vampiros de raça pura, ou os antigos Magin tenham despertado de sua petrificação. Disse Basdia. Pode ser o povo da tempestade da tirania de quem você está esperando o contato, disse Zadiris. As sugestões de Basdia e Zadiris eram as únicas possibilidades em que Vandaliel conseguia pensar. Os dispositivos de comunicação não funcionaram corretamente em torno de vidas Hestinggrown, talvez porque era o centro da fronteira que protegia a cordilheira da fronteira das forças de Alda, o deus da lei e do destino. As pessoas ao redor de vidas Hestinggrown e o grupo de aventureiros no Império Amid, conhecido como Tempestade da Tirania, eram os únicos que Vandaliel conseguia pensar em quem tentaria contatá-lo dessa maneira. Conteúdo patrocinado. Não é nenhum dos dois, é dos mortos-vivos que estão montando guarda na região de Sauron, disse a princesa Levia. Parece que houve uma carta escrita por pessoas cujos nomes soam como indivíduos reencarnados. Estou surpreso que eles tenham usado um método tão comum quanto uma carta para entrar em contato comigo, disse Vandaliel. Na região de Sauron governada por Rudel Sauron, que recentemente havia sido nomeado o novo duque, havia uma floresta que a influência do duque não alcançava. Era quase completamente um ninho do diabo, e 3 aventureiros montaram acampamento dentro dele. Eles eram um trio em comum, 2 garotas elfas e um garoto humano de pele escura. Eles estavam assando a carne espetada dos monstros que caçaram em uma fogueira ao ar livre enquanto discutiam seu próprio futuro. Temos pano para usar no lugar do papel, então vamos continuar enviando cartas para o próximo mês. Não houve resposta, mas é importante manter isso, disse uma das meninas. Kanako, já usamos metade deste mês. Você não vai nos dizer para continuar até o inverno, vai? Disse o menino. Doug, novembro vem depois de outubro. Ainda será outono, disse a outra garota. Novembro por aqui é tão frio quanto o inverno que conhecemos, retrucou o menino. Melissa, você quer continuar acampando aqui com esse equipamento e se juntar aos mortos-vivos depois que morrermos congelados? Esses 3 aventureiros eram os indivíduos reencarnados que escreveram uma carta a Vandaliel. A garota elfa que parecia estar liderando eles era Vênus Kanako Tsuchiya. A outra garota elfa era a Aegis Melissa J. São Tomé. O menino era o Hecatoncheir, Doug Atlas. Depois de se separarem da organização Bravers em Origin, eles se separaram de seu grupo novamente em Lambda, aquele liderado pelo Cronos, Murakami Junpei. Você tem razão. Há um limite para o quão quente podemos nos manter com magia, então vamos voltar para a cidade temporariamente antes que fique muito frio, disse Melissa. Suponho que não pode ser evitado. Quero reduzir ao máximo as chances de os moradores perceberem o que estamos fazendo, mas não adianta morrermos congelados, disse Kanako. Vamos tentar de novo depois de fazermos todos os preparativos para o inverno. Então, você pretende continuar no inverno também? Doug perguntou incrédulo. Claro, Kanako respondeu, dando um aceno de cabeça forte. Vamos continuar até obtermos uma resposta dele. Doug deu um suspiro profundo. Parece que estamos em uma ilha deserta, tentando obter ajuda colocando cartas em garrafas vazias e jogando-as no mar. Acho que nossas chances de obter uma resposta são maiores do que isso, disse Melissa. No entanto, o que vem para nós não é garantia de ajuda. O trio havia se separado de Murakami e dos outros que aceitaram o pedido de Rodcourt para matar Vandaliel. O objetivo de Kanako e seus companheiros era desertar para Talochein, a nação governada por Vandaliel. Os 3 morreram em suas vidas anteriores para o atributo de morte humana que saiu do controle. Eles não acreditavam que poderiam vencer Vandaliel. Sendo assim, o lugar mais perigoso para se estar neste mundo era com Murakami, que pretendia atender ao pedido de Rodcourt e matar Vandaliel. Assim, o lugar mais seguro do mundo era ao lado de Vandaliel. Eles também decidiram que seria perigoso tentar se manter escondidos de ambas as partes. Afinal, em Origin, eles fingiram ser aliados da 8ª Orientação, que adorava Vandaliel, e depois os traiu. Eles também estiveram presentes quando Deficit, Konoe Miyagi atacou Vandaliel. Não seria estranho que Vandaliel já os considerasse inimigos. Ao se esconder, eles podem fazer com que Vandaliel e seus aliados fiquem mais cautelosos com eles e os persigam persistentemente. Se fosse esse o caso, eles não teriam mais chances de sobreviver pressionando suas testas contra o chão e beijando seus pés para se render do que fazendo uma tentativa pobre de se esconder? Era nisso que os 3 acreditavam.
Eles também acreditavam que mesmo que não fossem aceitos em Talusheen, Vandaliel não os perseguiria uma vez que lhe dissessem que não tinham intenções hostis em relação a ele. No entanto, os três estavam lutando para fazer contato com Vandaliel. Ei, que tal bolar um plano mais confiável do que jogar cartas da placa do lado de fora? Disse Doug. De jeito nenhum, disse Kanako, rejeitando a sugestão imediatamente. Definitivamente não vou passar dessa placa. Por que não? Doug perguntou, franzindo a testa, mas não com raiva. Porque assim que passarmos pela placa, os mortos-vivos nos reconhecerão como inimigos. É incerto que eles vão transmitir nossas palavras a ele, e é possível que eles possam pegar as cartas que jogamos. E de acordo com os rumores, há um demônio caçador de cabeças não identificado lá dentro, disse Kanako. E se ficarmos deste lado da placa e não fizermos nada hostil, estaremos seguros, acrescentou Melissa. Já conversamos sobre isso. Você esqueceu? O que Kanako e Melissa falaram foi a informação que vinha se espalhando entre os aventureiros do Ducado de Sauron desde que Vandaliel ocupou a antiga região de Sila. Vários grupos tentaram passar pela placa na fronteira do antigo território de Sila desde então, incluindo o exército do Duque Marme, e nenhum deles retornou. No entanto, todos aqueles que não passaram pela placa voltaram com segurança. A partir desta informação, as guildas determinaram que esta floresta era apenas um ninho do diabo com nada mais do que monstros fracos, desde que não passasse do sinal. No entanto, esses três eram indivíduos reencarnados. Mesmo agora, apesar de ir contra os desejos de Rodcourt, eles podiam usar suas habilidades de trapaça normalmente, e ainda possuíam sua proteção divina e fortuna. Mais de um ano se passou desde que eles começaram a mudar de emprego na Guilda dos Aventureiros, e suas habilidades estavam se aproximando das dos aventureiros de classe A. Contanto que o misterioso demônio caçador de cabeças não aparecesse, eles conseguiriam se manter contra os mortos-vivos de nível 4 e 5. Mas o que o trio temia não era lutar contra mortos-vivos. O pior cenário é se acidentalmente derrotarmos alguns dos mortos-vivos, certo? Lembro que decidimos que Vandaliel poderia nos matar para se vingar dos mortos-vivos se os derrotássemos, disse Doug. Este era o cenário que Kanako mais temia. Em qualquer outra parte do mundo, ninguém pensaria em se vingar dos mortos-vivos. Conteúdo patrocinado. Não, o mesmo seria verdade mesmo se eles não fossem mortos-vivos. O líder de uma nação teria que estar louco para entrar na batalha a fim de vingar as sentinelas que haviam sido despachadas na linha de frente. Mas Kanako e seus companheiros observaram Talusheen, embora tenha sido apenas por um curto período de tempo. Pelo que viram, eles não achavam que isso estaria fora de questão. Naquela cidade, os mortos-vivos sorriam como os vivos, compartilhando mesas e bebendo copos de álcool juntos. E pelas informações que haviam recebido de Rodcourt, Vandaliel conversava normalmente com os mortos-vivos, tratando-os como companheiros e formando laços de confiança com eles. Mesmo em Origin, onde existia ciência e magia, mortos-vivos apareciam em raras ocasiões. No entanto, com apenas 2 exceções, os mortos-vivos nada mais eram do que bestas que viam todos os vivos como suas presas, ou criaturas insanas que liberavam seu ódio sobre tudo à vista. Uma dessas exceções foi aquele com o codinome Undyad que salvou os outros que estavam sendo usados como cobaias experimentais, apesar de morrer e se tornar um morto-vivo, o próprio Vandaliel. O segundo foram os soldados zumbis que foram criados por Isis e comandados por Valkyria. Esses 2 eram membros da 8ª orientação que foram resgatados pelos mortos-vivos. Pelo menos enquanto estavam sob o comando da Valkyria, os soldados zumbis não eram como feras. Eles lutaram com uma coordenação sofisticada. O atributo morte estava envolvido em ambas as exceções. Sendo esse o caso, os mortos-vivos afetados pelo atributo morte em Lambda devem ser tratados da mesma forma que essas exceções, juntamente com os motivos de sua aparição. Isso foi o que Kanako, Doug e Melissa decidiram. Mas não parece que Murakami ou Asagi tenham notado isso, disse Melissa. Isso é provavelmente porque eles decidiram que Vandaliel e a 8ª orientação são loucos, mesmo antes de pensar sobre os mortos-vivos, disse Doug, pegando um espeto e dando uma mordida na carne perfeitamente assada. Quando você assiste a filmes de zumbis, sempre há personagens que fazem um grande alarido sobre como os zumbis são apenas humanos doentes para que possam ser tratados e devolvidos ao normal, e que os zumbis têm direitos como os humanos. Para Asagi e Murakami, Vandaliel parece apenas um desses personagens.
Eles acham que se Vandaliel está manipulando os mortos-vivos, é possível que ele os esteja fazendo agir como se tivessem personalidades. O que a Valkyria estava fazendo era como brincar com bonecas, e o que Vandaliel está fazendo não é diferente. Melissa e Kanako olharam para Doug. Doug, você não ficou mais esperto do que na vida anterior? Disse Kanako. Talvez a comida deste mundo tenha alguns nutrientes que são bons para o cérebro, disse Melissa. Eu vejo exatamente o que vocês pensam de mim agora, Doug suspirou. Não, foi uma visão muito interessante das coisas, disse Kanako. Brincar com bonecas é uma maneira terrível de dizer isso. É a coisa real, disse uma voz muito próxima. Kanako, Doug e Melissa congelaram. E então eles notaram que duas pessoas estavam presentes no limite da luz de sua fogueira. De certa forma, esses dois eram pessoas que eles conheciam, mas ao mesmo tempo esse era o primeiro encontro deles. Parece que você recebeu nossa carta. Devo dizer, quanto tempo não te vejo? Kanako disse nervosamente, conseguindo se recuperar de seu choque. Sim, quanto tempo sem te ver, Tsuchiya Kanako-san. Excluindo a época em que destruí Death City, já se passaram 10 anos? Não, você não estava lá quando fui morto em minha vida anterior, então já se passaram 30 anos? Para nós, já se passaram 1 ano e alguns meses. Bem, dependendo da pessoa, certamente é tempo suficiente para dizer, há quanto tempo? Estou feliz em vê-lo novamente? Ou então é socialmente educado dizer, não é? Os dois recém-chegados pareciam estar iniciando uma conversa casual. Vou me apresentar novamente. Eu sou o Vandaliel. Esta pessoa vestindo o manto preto é Legião, que anteriormente era a 8ª orientação. Você é a Vênus Kanako-san, aquele ali é a Aegis Melissa-san e ele é o Hecatoncheir Doug-san, correto? Tendo visto a carta que o grupo de Kanako aparentemente havia escrito, Vandaliel decidiu encontrá-los e conversar. Claro, ele havia considerado a possibilidade de que a carta fosse uma armadilha. Ele só os chamou depois de encontrá-los com seus familiares Lemory e fazer os preparativos. Aliás, já contei aos meus companheiros sobre este local. Se você tentar alguma coisa, várias centenas de mortos-vivos irão inundar esta floresta, disse Vandaliel. Quero dizer, é normal ser tão cauteloso. A propósito, porque eu ouvi vozes que soavam como Valkyria e Isis daquele ali. Legião-san? Kanako perguntou. Estamos sendo atenciosos com você. Nossa aparência atual é muito chocante, disse Legião. Eles usaram as habilidades de alteração de forma e alteração de tamanho para se transformar na forma e tamanho áspero de um humano. Então colocaram um capuz e uma capa para esconder sua aparência. Isso foi feito em consideração a Kanako e seus companheiros para não assustá-los. Vandaliel veio aqui para ouvir o que eles tinham a dizer, então seria problemático se eles tivessem começado a entrar em pânico. Então, sobre o seu desejo de desertar. Por que você quer fazer isso? Vandaliel perguntou à sua ex-colega de classe Kanako, que havia mudado completamente de quem ela era quando estava na Terra, exceto por sua aparência e idade. Não era como se Vandaliel fosse particularmente próximo dela, mas ela parecia ser a líder do trio, e ele também nunca havia falado com os outros dois indivíduos reencarnados desde seu tempo na Terra. No entanto, era quase certo que a personalidade de Kanako havia mudado drasticamente desde que ela era colega de classe de Vandaliel. Quando Death City me atacou, notei você desesperadamente formando uma cruz com os braços, acrescentou Vandaliel. Aquele ato foi bastante cômico, mas provavelmente era outro sinal de que Kanako havia mudado. Ah, você notou. Estou tão feliz. A verdade é que cortamos nossos laços com Murakami e seu grupo, disse Kanako, sorrindo. Por outro lado, ela também sentiu que Vandaliel era uma pessoa completamente diferente de quando era Mamiya Hiroto na Terra. Ela estava tremendo por dentro. Isso era algo que ela sabia porque estava trocando palavras com ele diretamente, mas não era apenas sua aparência. Sua própria existência havia se transformado. Tivemos treinamento militar e sobrevivemos a muitas batalhas, mas mesmo assim ele conseguiu se aproximar de nós sem que percebêssemos. Supondo que seja um feitiço de atributo de morte. Mesmo se você tirar isso de cena, não acho que poderíamos derrotá-lo, pensou Kanako. Kanako e seus companheiros treinaram em combate corpo a corpo de estilo militar. Mesmo do ponto de vista deles, a atmosfera em torno de Vandaliel era bizarra. Ele estava apenas parado ali, mas havia uma terrível falta de oportunidades. Sua aparência era mais jovem que eles, era a de uma criança. Mas Kanako não podia sentir nenhuma sensação de inexperiência sobre ele.
Tenho certeza de que seus valores de atributo e habilidade são muito maiores do que os nossos. Não apenas para combate desarmado, mas várias outras coisas também. Bem, ele é definitivamente um senpai quando se trata deste mundo, mas o próximo a ele, Legião? A presença daquele também é estranha. Estes não eram para se transformar em inimigos. Kanako, assim como Doug e Melissa, que haviam sido engolfados na presença de Vandaliel e Legion, ficaram absolutamente certos disso agora. Kanako deu uma explicação aproximada de como eles morreram depois que a 8ª orientação foi eliminada. Ela manteve silêncio sobre algumas coisas para usar para negociação mais tarde, no entanto, como o fato de que o Avalon Rikudou e Jiri era quem estava puxando as cordas em tudo. Conteúdo patrocinado 1. Se eu conseguisse esmagar as pessoas que estavam tentando pesquisar o atributo da morte, coletar toda essa morte não seria um desperdício. É uma pena que acabou sendo algo como um ato de terror indiscriminado, mas não foi o resultado de nossas intenções, disse Plutão. Sim, é por isso que nós três pensamos que não queremos fazer de você nosso inimigo, porque não queremos mais morrer, disse Kanako. Deixando Kanako e Melissa de lado, me sinto um pouco estranho por Doug pensar dessa maneira. Você era uma espécie de berserker, não era? Legião perguntou. Essa voz é Chad, não é? É verdade que gosto de lutar. Mas isso não foi uma luta, foi mais como um desastre catastrófico. Não é diferente de um furacão ou terremoto, disse Doug. E as batalhas são travadas para vencer. Não sou estúpido o suficiente para tentar lutar quando não há chance de vencer. Legion estava conversando ativamente com Kanako, Doug e Melissa. Isso era para garantir que não houvesse mentiras em suas palavras. Como Legion trabalhou com eles por vários anos, eles os conheciam bem. Eles ficaram de olho no grupo de Murakami porque sabiam que se tornariam inimigos novamente no futuro. O mesmo se aplica ao grupo de Murakami, mas parecia que Kanako e seus companheiros estavam um pouco confusos com a legião disfarçada. Parecia que eles haviam aceitado que podiam ouvir várias vozes vindas de Legion, mas ficaram surpresos por não haver raiva ou ódio em seu tom e comportamento. No entanto, Kanako e seus companheiros hesitaram em confirmar o motivo disso. Durante a hesitação, Vandaliel mudou de assunto. Eu entendo sua história, disse ele. Em outras palavras, você não tem nada a ver com as 3 pessoas que ainda estão escondidas ali, certo? Tem alguém aí? Kanako e seus companheiros se viraram e não viram nada, mas depois de alguns momentos, como se resignados com o fato de terem sido detectados. Mais 3 pessoas mais ou menos da mesma idade saíram das sombras das árvores. Cara, estávamos tentando encontrar um bom momento para sair. Quanto tempo não, Amamiya, disse um dos 3, o Magé Macher. Asaji Minami com um sorriso amargo no rosto. Nome, Basdia classificação. 10 raça, Go Amazones Queen nível. 7 trabalho. Demon Axé Blade nível do trabalho. 65 histórico do trabalho. Aprendiz de guerreiro, guerreiro, aprendiz de mago, mago, guerreiro mágico, mago do atributo do vento, machado mágico idade, 34 anos idade, aparência de 27 anos, habilidades passivas, visão noturna, força sobre-humana, nível 10, subir de nível, resistência à dor, nível 6, subir de nível, secreção de veneno paralisante, garras, nível 5, subir de nível, resistência mágica, nível 5, subir de nível. Intuição, nível 6, level up. Poder de ataque fortalecido quando equipado com um machado, grande level up. Fortitude mental, nível 3, novo. Ampliação de mana, nível 1 novo. Valores de atributos fortalecidos, orientação, nível 4, novo. Fortalecer seguidores, nível 4, novo. Fascínio, nível 1 novo. Habilidades ativas, técnica do machado, nível 10, level up. Shield Teshik, level 9, level up. Tiro com arco, nível 7, level up. Arremesso, nível 6, level up. Silent Steps, nível 3 coordenação, nível 9 level up up. Magia sem atributo, nível 3 magia de atributo vento, nível 7 level up. Magia de atributo água, nível 6, level up. Controle de mana, nível 5 level up. Culinária, nível 2 ultrapassar limites. Machado mágico, nível 7 level up. Técnica de armadura, nível 3, novo. Técnica de luta mágica, nível 3, novo. Desmantelamento, nível 1 novo. Habilidades únicas. Proteção divina de Zozogante, novo. Divina de Gares proteção, novo.
Proteção divina novo. A N da explicação da raça, escrito por Luciliano. Go-Amazones rainha. Nas lendas, uma Go-Amazones Queen é uma rainha que comanda um bando feminino de Go-Amazoneses. Claro, não há registros de avistamentos reais na sociedade humana. Mesmo na nação Go na Cordilheira Bondar, aparentemente houve várias Amazonas Go, mas a existência de nenhuma rainha foi confirmada. Em termos de aparência, eles podem parecer não muito diferentes de Go-Amazoneses, Go-Amazones Jeronimos ou Go-Amazones Chiefs, mas é possível que Basdia, a única Go-Amazones Queen atualmente existente, simplesmente não tenha mudado por causa de seu grande corpo que originalmente tinha 190 centímetros de altura para começar. Falando da força individual de Basdia, ela não despertou nenhuma habilidade superior, mas suas habilidades estão no reino dos aventureiros de classe A. Com o equipamento feito dos fragmentos do Rei Demônio, seria improvável que ela perdesse para um aventureiro comum de classe A. Embora seja limitado em alcance, pois afeta apenas mulheres Go, ela adquiriu a habilidade fortalecer seguidores e espera se tornar uma comandante no futuro. Aliás, o job chamado Demon Axé Blade que ela adquiriu é aquele que não foi descoberto na sociedade humana, mas já é conhecido pela nação Kijin. Aparentemente é um trabalho que pode ser adquirido por uma mulher com uma habilidade técnica de machado de alto nível e a proteção divina de Gares, o deus das bandeiras de batalha que é a divindade guardiã da nação Kijin. As damas das raças de vida podem ser de classe alta, mas parece que ser tal dama não tem nada a ver com ser graciosa. Conteúdo patrocinado. Quanto tempo sem te ver, Amamiya? Bem, se contarmos o tempo em que tive apenas minha alma sem corpo, então acho que nos vimos um ao outro há um ano, disse o Magé Macher, Asaji Minami com um sorriso amargo no rosto. Conteúdo patrocinado. Atrás dele estavam o Ifrit, Shouko Akagi e o clarividência, Tatsuya Tendou. Ao contrário de Asaji, esses dois estavam claramente sendo muito cautelosos com Legion. Eka, por que vocês estão aqui? Eu pensei que tínhamos chegado a um acordo prévio de que você não iria interferir enquanto fazíamos contato com ele se o chegássemos primeiro, disse Kanako. De fato, de acordo com a promessa feita no reino divino de Rodcourt, antes de todos reencarnarem, o grupo de Asaji não deveria ter interferido enquanto o grupo de Kanako fazia contato com Vandaliel. Mas Asaji parecia despreocupado que Kanako o culpasse por quebrar sua promessa. Esse não é o tipo de tom que um ex-ídolo deveria ter, disse ele. Fizemos essa promessa com Murakami, então não precisamos ser tão atenciosos com você agora que você deixou o grupo dele. Não tenho intenção de discutir algo irracional assim. A verdade é que se a Amamiya não nos notasse, teríamos ficado quietos até vocês terminarem. Então você deveria ter saído em vez de sair, disse Kanako. Não nos peçam o impossível. Se não saíssemos, seríamos confundidos com inimigos e atacados, apontou Asaji. Não é mesmo, Amamiya? Claro. Não sabemos nada sobre as regras que vocês decidiram entre vocês. Mesmo que o fizéssemos, não temos motivos para brincar com eles, disse a voz da Valquíria da Legião. Ao ouvir essas palavras, Kanako parou de perseguir Asaji. Ela queria reclamar que ele não estava sendo razoável, mas achava que a impressão de Vandaliel sobre ela e seu grupo pioraria se ela continuasse com essa discussão fútil na frente dele. Então, por que vocês vieram aqui? Legião perguntou. A voz antes era Valquíria, e a de agora era Plutão, Asaji murmurou. Viemos porque eu sabia que esses caras tentariam bajular a Amamiya. E queríamos ter certeza de que eles não haviam inventado algumas mentiras informativas que pareciam convenientes para nos contar, para que pudessem usar o poder de Vênus para tentar manipular a Amamiya. O grupo de Asaji soube dos movimentos de Kanako usando descida do espírito familiar para ouvir os espíritos familiares de Rodcourt, Aran e Izumi. Eles se dirigiram para o antigo território de Sila e usaram a clarividência de Tendou para procurá-los e ficar de olho neles. Quando o grupo de Asaji convocou Aran, ele os advertiu fortemente para não lutar contra Vandaliel. Asaji não se preocupou, pois seu objetivo original era persuadi-lo a mudar seus hábitos. Na verdade, ele estava confuso sobre por que Aran se incomodaria em enfatizar isso novamente para ele. Shouko e Tendou tiveram um mau pressentimento sobre o aviso de Aran. Eles estavam observando cada movimento de Asaji e Vandaliel, prontos para parar Asaji a qualquer custo se algo acontecesse. Não era isso que pretendíamos.
mas suponho que ser questionado assim é apenas eu recebendo o que mereço, disse Kanako. Ela falava palavras admiráveis, mas sentia-se muito amarga por dentro. Era tão inconveniente para o grupo dela que o grupo de Asahi estava aqui. O grupo de Asahi eram pessoas que seu grupo havia traído em Origin, e eles possuíam todas as informações que seu grupo possuía. Na verdade, eram eles que tinham a vantagem da informação, pois haviam recebido informações dos espíritos familiares mesmo depois de reencarnados. Mas Gemacher, você pensou que viríamos aqui sem ter medidas contra as habilidades de Kanako e seu grupo? Legião perguntou a Asahi. Vandaliel e Legion não sabiam que o verdadeiro poder da Vênus de Kanako era copiar e colar emoções e memórias. No entanto, eles determinaram que era uma habilidade que afetava a mente do alvo. Foi por isso que apenas Vandaliel e Legion, que seriam imunes a tais efeitos, vieram aqui. Eles também determinaram que os fragmentos do Rei Demônio, que tinham propriedades de anulação de barreiras, poderiam perfurar a habilidade Aegis de Melissa. A telecinesia concedida a Doug por sua habilidade Hecatoncheir não seria um problema. Seria ineficaz contra patógenos criados com o trabalho demoníaco da doença e a magia do Rei das Trevas que ele não conseguia perceber. E em preparação para a possibilidade de haver mais indivíduos reencarnados presentes do que os 3 cujos nomes estavam escritos na carta, Vandaliel trouxe forças de combate com ele, incluindo o King Slayer Slaygar. Eles estavam nas proximidades e dentro do corpo de Vandaliel. A língua de Legion ficava mais afiada quanto mais Kanako e seus companheiros lisonjeavam Vandaliel, o que Kanako e seus companheiros pareciam confundir com hostilidade. Vou dizer para deixar claro, não tínhamos absolutamente nenhuma intenção de trabalhar com esses caras. Nós não cooperamos com eles para atraí-lo com uma carta falsa. Kanako disse apressadamente. É verdade. No final, nós os trouxemos aqui como resultado, mas pedimos desculpas por isso, disse Melissa. Mas Vandaliel e Legion assentiram. Eu sei que não havia sinais de que você tivesse feito essas coisas, disse Vandaliel. Sabíamos que aqueles 3 estavam escondidos lá desde o início, explicou Baba Yaga. É por isso que estivemos observando você por um tempo enquanto você falava e chegamos à conclusão de que não parece que vocês estão trabalhando juntos, disse Erekigal. Antes de Vandaliel e Legion chamarem o grupo de Kanako, eles perceberam que o grupo de Asahi estava se escondendo para ficar de olho no grupo de Kanako. Além disso, eles vieram preparados para o improvável evento de que tudo fosse uma armadilha. Vou avisá-lo novamente, mas não tente nada engraçado, disse Ghost. Existem inúmeras forças ao seu redor, incluindo o demônio caçador de cabeças. Você não quer que sua cabeça seja cortada uma segunda vez, quer? As expressões faciais do grupo de Asahi mudaram claramente quando ouviram as vozes de Baba Yaga, Erekigal e Ghost vindo de Legion, as vozes de seus assassinos. Asahi parecia amargo, Shouko parecia zangado e Tendou empalideceu. Qualquer coisa engraçada inclui lutar entre si. Vandaliel veio ouvir o que você tem a dizer. Vamos eliminar qualquer um que interfira nisso, disse Plutão. Então, nós já ouvimos o que o grupo de Kanako quer. Você não pretendia fazer nada além de observá-los, mas Gemacher? Claro que não é só isso, disse Asahi, encarando Vandaliel. Amamiya, eu vim para parar. Errado, disse Vandaliel, interrompendo. O que você está dizendo que está errado, Amamiya? Eu realmente vim para detê-lo. Até este ponto, Vandaliel permaneceu em silêncio mesmo quando Asahi falou com ele, e seus olhos nem se encontraram. Mas ele aceitou que tinha que dizer isso agora. Eu não sou Amamiya Hiroto. Agora sou Vandaliel Zakart, disse Vandaliel. Ele esperava que Asahi percebesse isso sem que ele tivesse que dizer. O que você está dizendo? Você é nosso amigo, Amamiya Hiroto. Não é verdade? Disse Asahi, olhando para ele com uma expressão confusa. Conteúdo patrocinado. Os ombros de Vandaliel caíram. É verdade que eu já fui, Amamiya Hiroto. Mas isso foi há mais de 30 anos e não sinto nenhum apego por esse nome. Por favor, me chame de Vandaliel de agora em diante, disse ele. Além disso, não sou seu amigo. Ponto. O atual Vandaliel sentia tão pouco apego ao nome, Amamiya Hiroto, que não podia mais considerá-lo seu. Não que ele estivesse tentando negar seu passado ou esquecê-lo. No entanto, ele sentiu uma inevitável sensação de desconforto quando foi referido por esse nome. Você está falando sério? Mesmo se você reencarnasse em outro mundo, o fato de você ser Amamiya na Terra não muda. Asahi começou sua voz elevada com raiva.
Tendou e Shouko intervieram para acalmá-lo. Asagi, ele é Vandaliel. Está tudo bem assim, não está? Disse Tendou. A maioria de nós não mudou de nome desde que reencarnou, mas ele é diferente. Tenho certeza de que há todos os tipos de razões para isso, disse Shouko. Talvez aceitando isso por enquanto, Asagi ficou em silêncio por um momento e respirou fundo. Tudo bem. Você quer que eu te chame de Vandaliel, certo? Estou curioso para saber por que seu sobrenome é Azakart, mas vou deixar isso de lado por enquanto, ele disse. Vandaliel, viemos detê-lo. Você tem que parar de usar magia de atributo de morte, neste exato momento, se possível. Isso é impossível. Você tem algum outro negócio aqui? Perguntou Vandaliel. Estou falando sério, disse Asagi, seus ombros tremendo como se ele estivesse tentando se conter. Por favor, pense mais um pouco. Por favor, pense mais um pouco. Eu quero pedir o mesmo de você. Os outros dois, ao lado de Asagi, tinham expressões que pareciam dizer, como pensávamos. Vandaliel olhou para eles com um olhar inexpressivo e de aparência calma, mas sentia-se irritado e mentalmente exausto. Por dentro, ele pensou que seria muito mais fácil apenas lutar contra eles aqui, mas se ele fizesse isso, provavelmente se tornaria ainda mais problemático quando mais indivíduos reencarnados renascessem em Lambda da origem. A situação ainda era apenas uma discussão, e Asagi e Vandaliel apenas mantinham opiniões e pontos de vista opostos. Se Vandaliel eliminasse Asagi apenas por esse motivo, ele se tornaria o vilão. Enquanto Vandaliel suportava essa situação estressante, Asagi parecia estar pensando profundamente. Poderia ser, ele sussurrou para si mesmo, e então abaixou a cabeça na direção de Vandaliel. Se você se ressente de nós porque falhamos em notá-lo e não podemos salvá-lo no Origin, sinto muito. Isso vai soar como nada mais do que uma desculpa neste momento, mas nós realmente não sabíamos que você era um indivíduo reencarnado, ele disse. Parecia que ele pensava que o motivo da atitude de Vandaliel em relação a ele eram os acontecimentos de suas vidas anteriores. Shouko e Tendou, assim como o grupo de Kanako que estava assistindo a conversa se desenrolar, pareciam perceber isso. Eles seguiram o exemplo de Asagi e abaixaram suas cabeças. Isso mesmo, a primeira coisa que deveríamos ter feito era pedir desculpas. Eu realmente sinto muito. Se tivéssemos descoberto antes, as coisas não teriam acontecido assim. Desculpe. Estávamos tão desesperados que esquecemos de nos desculpar. Sim, me desculpe. Mas Vandaliel balançou a cabeça. Eu não me importo com o que aconteceu em nossas vidas anteriores. É problemático, então por favor, esqueça isso. Asagi e os outros levantaram o rosto e olharam para ele surpresos. Você não se importa? Você não se ressentiu de nós? Ouvi dizer que você queria nos matar, disse Doug. Vandaliel desviou o olhar instintivamente. Por favor, esqueça as palavras que gritei na frente de Rodcourt depois que morri em Origin, disse ele. Essas foram palavras de ódio ditas quando minha mente estava muito tensa e eu havia perdido metade da minha sanidade. Vandaliel pensou com calma depois e percebeu que o culpado era Rodcourt por reencarná-lo sem lhe conceder nada, e que os outros indivíduos reencarnados não tinham culpa. Claro, isso não significava que ele não tinha nenhum ódio pelos outros indivíduos reencarnados, mas mais de 10 anos se passaram desde então. Todo tipo de coisa aconteceu durante esse tempo, e o lugar de Vandaliel no mundo mudou drasticamente. Assim, o fato de os indivíduos reencarnados não terem conseguido salvá-lo e acabar com sua vida na origem não era grande coisa para Vandaliel. Parte disso era que ele simplesmente não tinha tempo para caçar ativamente os indivíduos reencarnados e matá-los. E está certo? Bem, é definitivamente um alívio ouvir isso, disse Doug, parecendo surpreso e confuso ao mesmo tempo. Vandaliel havia dito a mesma coisa para o Gungnir, Kaido Kanata, mas talvez os outros indivíduos reencarnados não tivessem ouvido a mensagem, ou talvez a tivessem interpretado como uma mentira para fazê-los baixar a guarda. Isso mesmo. Ah, será que os outros indivíduos reencarnados podem me ouvir se eu disser isso a você? Vandaliel disse, usando o flight para voar em direção a Doug e entregar sua mensagem aos outros indivíduos reencarnados. Olá, consegues ouvir-me? Não me importo com o fato de você ter me matado ou mesmo com a sua existência. Seria mais problemático para mim se você realmente se esforçasse para se desculpar comigo. Ué? Você está muito perto, você está muito perto. Doug gritou, instintivamente tentando fugir dos olhos de peixe morto que agora estavam em seu rosto.
Vandaliel, acalme-se. Seus olhos não são lentes de câmeras, disse Ledion. Esta foi uma conversa cômica, mas Kanako e Tendou se viram incapazes de rir. Ele nem se importa com a nossa existência. Isso significa que ao invés de nos perdoar, ele simplesmente não está interessado, não é? Pensou Kanako. Dizem que o oposto de gostar de algo é ser completamente indiferente, mas é mesmo verdade, pensou Tendou. As palavras de Vandaliel não foram ditas por perdão, mas por completo desinteresse. Asaji, você deveria desistir depois de tudo. Vamos sair daqui, Tendou sussurrou no ouvido de Asaji. Mas Asaji não era um homem que pudesse aceitar isso. Não, estou diferente de como era quando estava no Origin. Eu definitivamente vou detê-lo com minhas palavras desta vez, ele disse, deixando de lado o aviso sussurrado de Tendou. E então, com um tom obstinado, chamou mais uma vez Vandaliel, que parecia estar brincando com Doug. Vandaliel, me escute. A situação é pior do que você pensa. Haverá grandes problemas neste mundo por sua causa neste ritmo. Bem, acho que está certo, disse Vandaliel, seu cansaço audível mesmo em sua voz monótona. Conteúdo patrocinado. Você está ciente disso? Exatamente o que você acha que eu fiz, lutei contra e derrotei até agora? A restauração da nação caída de Taloshein, a ocupação deste antigo território Sila. Mais importante ainda, a libertação de Vida, a deusa da vida e do amor, que havia sido selada pela autoridade divina de Alda. A aquisição do sobrenome Zakart, ao concluir o julgamento de Zakart. Os inimigos que ele derrotou incluíam crentes de Alda como o sumo sacerdote Gordon e 4 membros das 15 espadas quebradoras do mal do Império Amid. Do lado do reino de Orbalme, havia uma ordem de cavaleiros do Ducado de Artner e uma das organizações de resistência que tentavam recapturar o Ducado de Sauron. Entre os deuses, ele derrotou os vampiros de raça pura Ternecia e Gubamon, bem como Havovifard, o deus maligno da libertação. Ele também aparentemente consumiu um deus cujo nome ele nem sabia. Se Vandaliel tentasse pensar nas coisas que ele havia feito que também afetariam o mundo fora da Cordilheira da Fronteira, havia tantas que simplesmente surgiram em sua cabeça. Mesmo Vandaliel não era tão despreocupado a ponto de pensar que essas ações não causariam grandes problemas. Claro, não era que Asaji e os outros indivíduos reencarnados soubessem de tudo isso. Vandaliel duvidava que eles tivessem descoberto que ele havia revivido vida e conquistado o julgamento de Zakart. Se você está ciente, por que não parou? Eu nem estou brincando. Nesse ritmo, o mundo inteiro se tornará seu inimigo. Os deuses e as pessoas deste mundo não vão aceitar você, alguém que cria e manipula mortos-vivos. Asaji gritou, sentindo uma sensação de perigo. Suas palavras foram a conclusão a que chegou após vivenciar pouco mais de 1 ano de vida no reino de Orbalme, na sociedade humana deste mundo. Neste mundo, a existência de mortos-vivos foi considerada inaceitável pelos seguidores da religião Alda, que constituíam a maioria da população. Mas não eram apenas eles, mesmo um pequeno número de seguidores de vida não aceitava mortos-vivos. Na verdade, todas as igrejas ensinavam que criar e manipular os mortos com base em seus próprios desejos egoístas eram atos malignos que profanavam a vida. Não importa o quão útil fosse a magia do atributo de morte de Vandaliel, as pessoas deste mundo não o aceitariam enquanto ele continuasse a usar mortos-vivos como seus servos. Esta conclusão que Asaji havia feito surpreendentemente não estava muito longe da verdade. O imperador Marshukzaro do Império Amid também chegou a uma conclusão semelhante sobre o futuro de Vandaliel. Eles eram um pouco diferentes, no entanto, já que a conclusão de Asaji foi baseada nas emoções das pessoas em relação aos mortos-vivos, enquanto a conclusão de Marshukzaro foi baseada no fato de que as ações de Vandaliel até este ponto não eram compatíveis com os desejos das nações humanas. Não importa quão extraordinária seja sua mana, você não será capaz de derrotar o mundo inteiro. Até mesmo o Rei Demônio cujos fragmentos você absorveu foi derrotado da mesma forma. Asaji continuou. De fato, o Rei Demônio Guduranis possuía muito mais poder do que Vandaliel, destruiu 4 dos 11 grandes deuses, poluiu completamente um continente inteiro, destruiu as almas de 4 campeões e levou a humanidade à beira da extinção. E no entanto, ele foi derrotado pelos 3 campeões restantes. Como eu disse, estou ciente disso. Estou fazendo o possível para não tornar o mundo inteiro meu inimigo, disse Vandaliel. A razão pela qual ele ainda estava continuando esta conversa com Asaji e não o atacando era por esse motivo também.
Se houvesse um ser perigoso empunhando um dos maiores poderes do mundo que matasse outros por nenhuma outra razão além de terem opiniões, valores e religiões diferentes, as pessoas do mundo ficariam desesperadas para eliminar esse ser perigoso. Mas mesmo se um ser exercesse grande poder, contanto que ele pudesse ser racionalizado, então as coisas não deveriam chegar a esse ponto. Haveria alguns com os quais ele nunca seria capaz de chegar a um entendimento, mas os casos em que isso levasse a um conflito real deveriam permanecer em pequeno número. Foi o que Vandaliel pensou, embora os assuntos mundiais estivessem agora em uma situação estranha como resultado. Isso não é suficiente, disse Azagi. É verdade que o atributo morte é conveniente, e inúmeras pessoas foram salvas por ele no Origin, mas não há quem aceite que alguém brinque com os mortos. Azagi, há mais pessoas que aceitam isso do que você pensa, disse Legion, negando suas palavras diretamente. Não posso confiar nas palavras de vocês que o adoram fanaticamente, disse Azagi, e esta é uma conversa entre nós, pessoas que reencarnamos da Terra. Desculpe, mas fique fora disso. Aguentar, disse Melissa, interrompendo Azagi. Azagi parecia irritado por ter sido cortado, mas ele tinha coisas maiores em mente depois que Melissa falou suas próximas palavras. Essa voz é você, Itomi? O Gazer Minuma Itomi? Isso mesmo, Melissa. Eu fiquei quieto e deixei a conversa para todo mundo até agora, mas estou aqui desde o começo e ouvi tudo, disse a voz de Tommy por baixo do capuz de Legion. Azagi-kun, posso entrar na conversa, certo? Também reencarnei da Terra. Azagi pareceu surpreso, mas assentiu. Sim, parecia que ele não havia notado Minuma Itomi dentro da Legion, já que apenas os membros da 8ª orientação haviam falado até agora. Agora, deixe-me continuar. Azagi-kun, existem alguns deuses que aceitam o que Vandaliel faz, disse Tommy. Deuses? Aceitar a criação e manipulação de mortos-vivos? Isso mesmo. Os famosos são Vida, Hiklen, Zuruvar. Você pode supor que todos os deuses da facção de Vida são aliados de Vandaliel. Esses são todos grandes nomes. Mas como você pode ter tanta certeza? Ninguém sabe o que os deuses estão pensando a menos que os encontrem diretamente, certo? Perguntou Azagi. Eu não os conheci, mas Vandaliel sim. Certo, disse Tommy. Sim, eu os conheci. Eu os questionei diretamente e confirmei o que eles pensam, disse Vandaliel. Azagi e os outros arregalaram os olhos de surpresa ao ouvirem o que já era amplamente conhecido dentro da Cordilheira da Fronteira. Eles já haviam se encontrado e trocado palavras com Rodcourt, o deus da reencarnação, em seu reino divino várias vezes. Mas eles sempre presumiram que isso era uma exceção e que era impossível encontrar deuses, não importa o quanto alguém quisesse. Essa suposição estava, na verdade, em grande parte correta. Os deuses de Lambda estavam mais próximos de seu mundo do que o deus da Terra estava do seu, mas até mesmo clérigos escolhidos só podiam receber mensagens de seus deuses por meio de mensagens divinas. Encontrá-los diretamente e trocar palavras com os deuses era impossível, a menos que eles se tornassem espíritos familiares ou espíritos heróicos depois de morrerem. Esta era uma verdade comumente conhecida. Mas essa verdade comumente conhecida não se aplica a Vandaliel. Desde o momento em que Zuruvar e Hiklen se recusaram a entregar as almas de Plutão e dos outros para Rodcourt, eu poderia imaginar que vários deuses estavam nos aceitando, mas... Bem, tenho certeza que Rodcourt não lhe contou tudo, então não vou culpá-lo, disse Vandaliel. Não é como se eu conhecesse todas as circunstâncias que os deuses enfrentam também. Mas pelo que ouvi na Igreja da Vida, não havia uma única palavra disso, Azagi murmurou. Não é como se os deuses deste mundo estivessem constantemente compartilhando sua vontade com todas as igrejas e padres. Acho que ainda vai demorar mais um pouco até que a Igreja da Vida mude, disse Legião. Conteúdo patrocinado. Eu suponho que você esteja, certo? Azagi-kun. Magé Macher. Você entende agora que Vandaliel não vai virar o mundo inteiro contra ele? Se você não acredita nele, tudo bem também. Se Azagi fosse honesto, ele ainda estava meio em dúvida. Se possível, ele queria ouvir como Vandaliel conheceu os deuses e exatamente o que eles discutiram, mas... Nós acreditamos em você. Então, gostaríamos de desertar para sua nação, disse Kanako, aproveitando essa pequena pausa na conversa para mudar de assunto. Ao invés de defeito, seria imigração neste caso, não é? Disse Vandaliel. Eu tenho uma sugestão a respeito disso. Você vai ouvir?
Como Vandaliel estava se dirigindo ao grupo de Kanako agora, Asaji não pôde perguntar sobre os detalhes. Tudo bem, eu vou acreditar em você por enquanto. Mas até os deuses podem tomar decisões erradas. Se você continuar usando o atributo de morte mana, que é uma substância estranha neste mundo, pode haver consequências irreversíveis, disse Asaji. Amami, Vandaliel, você não está pensando em dominar o mundo com um reino de mortos-vivos ou algo assim, certo? Ah, claro que não, disse Vandaliel. Ao dar essa resposta, ele se perguntou por que Asaji estava tão obcecado em se livrar do atributo da morte em primeiro lugar. Depois de pensar sobre isso, ele concluiu que era porque Asaji era incapaz de aceitar a existência de mortos-vivos devido às suas crenças pessoais e religiosas, o que o levou a um ódio pelo atributo morte. E a partir desse ódio ele via o atributo morte como algo perigoso, tão perigoso quanto uma arma de destruição em massa. Se for esse o caso, então isso é problemático, ele pensou. Não posso fazer nada sobre o primeiro, e o último não está errado. Mas com a quantidade de mana que tenho, mesmo que a magia que usei não fosse magia de atributo de morte, não acho que seria menos perigoso. Vandaliel atualmente possuía mais de 5 bilhões de mana. Com tanto mana, ele seria capaz de criar um pequeno sol na superfície do mundo com o atributo fogo, congelar nações inteiras com o atributo água, fazer chover raios do céu com o atributo vento ou causar movimentos na crosta do planeta. Mesmo que ele só fosse capaz de usar os atributos de luz ou vida, ele provavelmente seria tão perigoso quanto. E mesmo sem nenhum atributo, ele foi capaz de abrir buracos no próprio espaço. Em outras palavras, os medos de Asaji não seriam resolvidos mesmo se Vandaliel parasse de usar a magia de atributo de morte. Duvido que ele entenda mesmo que eu explique isso, então não vou me incomodar. E eu deveria ficar quieto sobre os experimentos de procriação de mortos-vivos também. Tenho que deixar claro que seria impossível para mim parar de usar a magia do atributo morte, disse Vandaliel. Isso não afetaria apenas a mim, isso causaria o colapso da nação que eu governo. A infraestrutura e as indústrias de Talusheim dependiam da magia do atributo de morte de Vandaliel. As paredes defensivas de Talusheim, os edifícios e as partes móveis dentro de suas fábricas eram todos golems. As bestas que estavam em posição de atirar nos inimigos fora dos muros da cidade eram armas amaldiçoadas. Os itens mágicos usando o atributo de morte mana eram responsáveis por tudo, desde preservar alimentos em armazéns e fabricar produtos alimentícios fermentados até criar antissépticos para manter os padrões de higiene de Talusheim e iluminar as ruas com fogos demoníacos. Se tudo isso parasse de funcionar, a nação enfrentaria extremas dificuldades. Ghouls enfrentariam problemas particularmente difíceis. Se os itens mágicos que aumentavam suas funções reprodutivas e melhoravam a taxa de sobrevivência de seus fetos parassem de funcionar, seria difícil para sua espécie continuar. Se o pedido de Asaji incluísse a eliminação dos mortos-vivos existentes, a população também cairia drasticamente. Era impossível atender a esse pedido, e se alguém continuasse a insistir nisso, uma luta até a morte era inevitável. Você disse que quer parar o atributo de morte, mas o que especificamente você tem em mente? Perguntou Vandaliel. Seria simplesmente parar de usar magia, mas a afinidade por um atributo não era diferente de qualquer outra função fisiológica. Para Vandaliel, o pedido de Asaji equivalia a dizer, nunca mais sue pelo resto da vida. Era realisticamente impossível. Existem várias maneiras, disse Asaji. Primeiro, você poderia morrer uma pseudo-morte, uma morte temporária, entrar no reino divino de Rodcourt e receber uma afinidade por outro atributo. Ah, por favor, mantenha isso limitado a métodos que não envolvam Rodcourt, disse Vandaliel. Então é impossível, afinal, Asaji murmurou. Ele planejava explicar os vários métodos de selar o atributo de morte de Vandaliel que ouvirá de Rodcourt, mas Vandaliel os estava rejeitando. De jeito nenhum Vandaliel confiaria em Rodcourt, aquele que cometera um erro tão simples quanto confundi-lo com outra pessoa. Era natural desconfiar de um deus que estava tentando matá-lo. Então, não pode ser evitado por enquanto, Asaji suspirou. Quando ele reencarnou neste mundo, ele pretendia convencer Vandaliel a confiar em Rodcourt mais uma vez. Mas quando eles consultaram Aran e os outros espíritos familiares para obter informações sobre Kanako, eles enfatizaram repetidamente, nunca confie em Rodcourt.
Em seu medo de Vandaliel, Rodcourt tentou cortar vários mundos de seu círculo de sistema de transmigração, incluindo Lambda e Origin. Como os detalhes deste evento estavam relacionados ao próprio círculo de transmigração, os espíritos familiares de Rodcourt não puderam compartilhá-los com o grupo de Asaji, que já havia reencarnado em Lambda como humanos. Mas eles fizeram o possível para tentar transmitir a mensagem de que Rodcourt, que havia cumprido suas promessas até aquele momento, agora era completamente indigno de confiança. Dado o aviso dos espíritos familiares e as informações que acabará de ouvir de Tommy, Asaji havia perdido a vontade de impor suas intenções a Vandaliel. Como Tendou disse, é melhor sair neste momento. Não parece que ele vai responder a mim, a menos que eu aprenda mais sobre este mundo. Encontre uma maneira de selar o atributo da morte sem depender do poder de Rodcourt e explicar esse método para ele, pensou Asaji. Ele ainda acreditava que o atributo morte era algo que não deveria existir, e seu objetivo de convencer Vandaliel a ver que isso não havia mudado. Vandaliel, incapaz de ver essas intenções, ficou intrigado com o fato de Asaji ter desistido disso tão rapidamente. Mas ele não disse nada. Mas deixe-me avisá-lo, Vandaliel. Você provavelmente deveria desistir da ideia de aceitar esses caras como seus aliados. Eles traíram não apenas os Bravers, mas também a 8ª orientação. Não há dúvida de que eles vão te trair também, disse Asaji. O que? Você quer falar mal de nós agora? Kanako exclamou. Seu bastardo, você quer interferir em nossos negócios só porque seu negócio não foi tão bem? Doug gritou. Não tente rebaixar os outros, é bastante patético, disse Plutão. Conteúdo patrocinado. Acho que é um comportamento questionável para um adulto, disse Tommy. Até Vandaliel entrou na conversa. Sim, isso mesmo, disse ele. Não apenas Asaji, mas o grupo de Kanako também congelou de surpresa. Parecia que eles não esperavam o apoio da Legião, aqueles que realmente foram traídos. Espere um segundo. Por que vocês estão do lado deles? Eles traíram Plutão, se aproveitaram de Tommy e disseram que não se importam com Vandaliel, não é? Perguntou Shouko, falando no lugar de Asaji, já que ele não conseguia falar. As personalidades de Legion falaram por sua vez para responder a esta pergunta. É verdade que na prática nós, membros da 8ª orientação, fomos traídos por eles. Na verdade, não nos ressentimos deles por isso. Afinal, sabíamos que Murakami, Kanako e os outros iriam nos trair desde o início. As coisas acabaram como esperávamos. Na verdade, eles foram muito úteis para atrair vocês para que pudéssemos matá-los. Devemos até a eles nossos agradecimentos. Não estou feliz por terem levado embora os corpos de Plutão e dos outros, mas isso não pode ser chamado de ressentimento. Isso só aconteceu depois que todos nós morremos, de qualquer maneira. GRRRR. O fato de você não se ressentir de nós é tão conveniente, mas é tão inesperado que estou confusa, disse Kanako. Essa foi a falta de ressentimento que havia entre Legion e o grupo de Kanako. É meio problemático para você ficar confuso sobre isso, mas... Nosso objetivo final em nossas vidas anteriores era apenas um suicídio elaborado, explicou a voz de Baba Yaga. Para ter certeza de que não teríamos mais arrependimentos, preparamos um palco, enlouquecemos e concordamos em nos encontrar novamente em nossas próximas vidas. Kanako, você e Murakami nos ajudaram com isso, então não nos ressentimos de você. Entendo, Melissa murmurou balançando a cabeça em compreensão. Mas então, por que as palavras de Legion para nós, ex-Bravers, são tão duras? Tendou se perguntou. E Tommy notou a dúvida em seu rosto e começou a falar. Shouko. Ifrit clarividência, os Bravers também se aproveitaram da minha habilidade Gazer, que me permite ver o futuro, ela disse. Foi minha própria fraqueza que me levou a começar a usar drogas depois disso. Graças a Kanako e aos outros que me tiraram daquele quarto de hospital, Pluto conseguiu me tratar e eu pude conhecer Jack. É por isso que Murakami e Kanako eram como Cupido para Itomi-chan e Jack. Disse Jack. Bem, não vamos te perdoar se você tentar matar Vandaliel. Parecia que a impressão favorável de Legion sobre o grupo de Kanako estava relacionada aos pensamentos de Itomi e Jack. A propósito, a atitude de Vandaliel foi resultado da influência de Legion e do fato de que ele simplesmente não gostava de Asaji desde seu tempo na Terra. Para acrescentar a isso, as razões pelas quais nos matamos eram diferentes, disse Baba Yaga, dirigindo-se ao grupo de Asaji. Esses caras tentaram se aproveitar de nós e nos matar por vontade própria.
mas para vocês, foi por justiça, ou algo assim, certo? Seus desejos coincidem com os nossos desejos, mas sua justiça não tem nada em comum com a nossa. Azaji suspirou, seus ombros caindo. Se possível, quero evitar lutar contra vocês até a morte novamente. Tá bom, vou embora agora sem falar mais nada, disse. Até logo, Vandaliel. Com essas palavras, ele se virou e começou a se afastar. Aquela vez que Deficit tentou matar você, ele estava se aproveitando de mim. Eu não tinha intenção de obedecer a ele. Eu não sei se você vai acreditar em mim, mas, Tendou murmurou. Sobre Azaji, farei o meu melhor para tentar convencê-lo a não se envolver com vocês, então deixe-nos ir desta vez. Essas foram as palavras de despedida de Tendou, e Shouko seguiu em silêncio. A estrada da montanha ficou bastante escura, os três não notaram os outros aliados de Sleigar e Vandaliel seguindo. Passou-se um pouco e então Vandaliel voltou a falar. Ele apenas disse, até logo, não foi? Eu me pergunto se seria ruim para mim me livrar dele agora, ele murmurou. Se você fizer isso, não aumentará o risco dos Braves que serão reencarnados aqui mais tarde se sentirem ameaçados e formarem um grupo para se opor a você? Disse Emma. Em pequenos números, indivíduos reencarnados com habilidades de trapaça não eram um grande problema, mas seria extremamente problemático se formassem uma grande força de combate treinada. Se Vandaliel eliminasse Azaji aqui, era possível que as outras dezenas de indivíduos reencarnados superassem suas diferenças pessoais e se unissem contra ele. Ele queria evitar esse cenário. Seria mais conveniente se eles se separassem como resultado de seus conflitos no Origin e continuassem assim. Você tem razão. Agora vamos voltar ao assunto da imigração, disse Vandaliel, concordando com Emma e voltando o olhar para Kanako. Kanako levantou a mão com entusiasmo. Sobre isso, há algo que eu gostaria de sugerir, embora nem eu saiba por que sugeriria isso. Ela disse. O que é? Perguntou Vandaliel. Acho que você deveria nos transformar em membros das raças de vida, como vampiros ou algo assim. Vandaliel piscou surpreso com essa sugestão repentina. Nós nunca concordamos com isso, Kanako. Melissa exclamou. Ei, qual é o significado disso? Perguntou Doug. Parecia que eles não sabiam nada sobre essa sugestão, porque eu nunca mencionei isso. Mas acho que será mais fácil confiar em nós se ele aceitar esta proposta. Eu esqueci os detalhes sobre isso, no entanto, Kanako disse, dando aos dois uma explicação que nem poderia ser chamada de explicação, sem mostrar sinais de hesitação. Isso é surpreendente, disse Vandaliel. A verdade é que eu ia sugerir a mesma coisa e torná-la uma das condições de sua imigração para Talosheim. Mas você não precisa ser um vampiro. Melissa e Doug ficaram chocados mais uma vez com as palavras de Vandaliel. É bom que as discussões tenham ocorrido sem problemas, disse Ledion. Conteúdo patrocinado.